Estamos com um pupilo seu, muito querido, aqui também na televisão, que é da CNN, o Leandro Magalhães, né, que nasceu aqui nesta casa e hoje está brilhando aí na CNN. É um bom garoto. Vai abrir a live também? Tá. Podemos começar já? Opa, da minha parte tudo bem. Faltando a imagem dele aqui. Tá sem imagem? Não, mas sem a imagem dele. É a dele lá. Oi? Tá. O que foi? Tá rodando. Já tá rodando a live? Então eu vou falar pro pessoal da live aí. Pessoal da live, tá? Tô aguardando a conexão na TV de Pernambuco, ao vivo. Vamos ver se vai ser essa batinada aqui. Falar muita coisa que está acontecendo. Boas notícias. Começar em 15 segundos, tá, presidente? Estou vendo tá, que outras não tão boas assim, mas é uma realidade. Então, se enfrentar os problemas e vencer as adversidades. Bruno, qual a repercussão aí da questão lá? Eu sei que tá a live daqui. A minha posição, você sabe qual que é. Está escrito lá que é facultativo, bem claro. Vai rodar uma vinheta, por isso que tá escuro. É TV o quê? TV nova. TV nova. TV nova. Alô, amigos e amigas de Pernambuco e do Brasil, estamos começando a partir deste momento o debate na Nova, aqui pela TV Nova Nordeste. Hoje nós estamos tendo o privilégio, a honra de poder entrevistar o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu quero começar o programa cumprimentando o presidente, agradecendo o espaço que ele abre na sua agenda, justo no momento em que ele volta das férias, depois de ter passado pelo hospital, deu um susto danado em todos nós brasileiros, né, por ter voltado no hospital, né, para recalchutagem geral. Um abraço, presidente, seja muito bem-vindo a Pernambuco. Muito obrigado pela oportunidade. Conheço a cidade de Pernambuco, já curti férias quando era estudante na Academia Militar das Agulhas Negras, fiquei aí na cidade de Olinda, bairro novo. Então, é uma satisfação muito grande conversar com nossos irmãos nordestinos. Presidente, o senhor deu um susto danado, né, na virada do ano, voltando para o hospital em São Paulo. O senhor está se sentindo bem, está tranquilo, apto para o trabalho? Eu me programei para 9 dias de férias, na verdade foram meia dúzia, 3 foram no hospital. Um problema que eu carrego, é a segunda vez que tenho essa questão de saúde, né?
proveniente de uma facada que tomei em setembro de 2018. Então, como o meu intestino por 2 vezes foi completamente colocado para fora, depois voltado para o abdômen, a questão de aderência, né? Ou seja, as alças colam, e quando cola não passa mais nada. E daí a solução é quase sempre intervenção cirúrgica. Dei sorte nas 2 vezes, pelo pronto atendimento que tive por parte de um médico, né, Dr. Macedo, e graças a Deus aí, ontem mesmo retornei, dei alta no hospital ontem à noite fui a Buriti Alegre, vi um jogo lá do Marrone, juntamente com outros artistas aí do mundo caipira, vamos assim dizer, né? O pessoal sertanejo, com alguns craques de futebol, como 2 do Flamengo presente, e voltamos por volta de meia-noite e retornamos hoje às atividades normais aqui em Brasília. Problemas não faltam, é um país muito grande e a gente dá tudo de si para minorar o sofrimento do nosso povo e buscar aí sonhar com dias melhores para todos nós. Eu vi uma declaração do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, que disse que o senhor adora comer um pastelzinho, né, e não abre mão disso no dia a dia, né, principalmente no período de descanso. Isso teria também contribuído para fazer com que o senhor voltasse lá. Mas, presidente, aqui para nós, né, quando o senhor passa por uma rebordosa dessa, tendo que voltar ao hospital, ter que ficar lá de molho, né, o que o senhor pensa em relação a quem provocou tudo isso, no caso o Adélio Bispo, que está preso, e o processo dele não chega no final nunca? É um processo que começou com muitos indícios, mas a OAB interferiu e fez com que os sigilos telefônicos dos advogados fossem bloqueados. E não pudemos avançar nessa questão. Agora conseguimos, na justiça aqui, o desbloqueio dos telefones, o novo processo já foi aberto, tem um novo delegado da Polícia Federal que vai tomar conta desse caso. Agora você pode ver, o Adélio andava pelo Brasil, seguia meus filhos pelo Brasil, me seguiu em Juiz de Fora, conseguimos imagem, ele se aproximando de mim várias vezes, ele resolveu recuar porque não teria muita chance de sucesso e acabou acontecendo, né, aquela facada. Agora o que surpreende a gente, 3 advogados, não são advogados simples, né, advogados já de um certo nome, comparecem em menos de 24 horas em Juiz de Fora. Um, inclusive, vai com um avião particular para lá. Aqui na própria Câmara dos Deputados, uma pessoa tentou entrar com documentação, né, falsa do próprio Adélio. E não foi para frente essa investigação. Por que isso aqui em Brasília? É porque se ele conseguisse fugir do problema lá em Juiz de Fora, depois do atentado, ele tinha um álibi perfeito. Olha, eu estava em Brasília, não estava aqui. Então é um negócio mais do que na cara, que foi algo programado, não foi da cabeça dele, ele foi para cumprir uma missão. Ele é uma pessoa que tinha cartões de crédito e não trabalhava há vários meses. 2 pessoas da pousada onde ele ficou hospedado por algum tempo já morreram. Aí sempre parte da imprensa, ou grande parte da imprensa, fala, não, morte natural, a pessoa já tinha esse problema ou aquele, mas morreram muito rapidamente. Bem, a gente espera agora com esse novo processo aberto, ele se vai para frente. O senhor não acredita nessa versão, presidente, de que ele era um lobo solitário, né? Ele agiu sozinho de forma nenhuma? Não, de jeito nenhum. Até como é que ele tinha dinheiro, ele se hospedava, pagava, viajava pelo Brasil se não trabalhava? Alguém financiava ele. Como é que apareceram 3 advogados? Você vê crimes, né, que acontecem no Brasil a todo momento, infelizmente. Não aparece advogado para defender de graça a ninguém. É porque somente o Adélio. E você pode ver, quando você pega um avião e vai para Juiz de Fora, você tem que estar programado para essa possibilidade. Esse advogado, com toda certeza, ele se programou para o fato de, caso o Adélio tentar matar ou matar, e caso não fosse linchado, porque foi quase um milagre não ter sido linchado também no meio daquela multidão toda que estava presente, ele tinha que interferir para não abrir o bico. Isso que esse advogado fez. Então eu espero que agora, né, a Polícia Federal realmente chegue aí a conclusão aos que eu acho que são mandantes desse crime. Tenho várias suposições na minha cabeça, não vou falar porque eu não posso ser leviano, e tenho conversado com a Polícia Federal no sentido de ajudá-los a desvendar esse crime.
Presidente, vamos falar um pouquinho desse ano. Esse ano de 22 é um ano de eleição, né? É um ano em que o senhor vai ser questionado de uma série de pontos, mas também vai poder prestar conta daquilo que fez, de como recebeu e como está entregando agora, né? Depois de 4 anos de mandato. Né? Nós estamos no 3º ano, começando o 4º ano de mandato. Vamos falar primeiro da Petrobras. Né? A Petrobras, o senhor conseguiu reduzir uma dívida monstruosa que tinha, mais de 160 milhões para 60 milhões, né? Na Petrobras, né? E é uma forma também de prestar contas. Mas o povo reclama que o preço do combustível está alto. Por que isso acontece hoje, presidente? Tem uma explicação para isso? Primeiro, a dívida não são em milhões, são em bilhões. De 160 bi para 60 bilhões. Então, 100 bilhões foram pagos o ano passado. De onde veio essa dívida? Você deve se lembrar, a Petrobras foi completamente aparelhada. Os governos do PT entregou a Petrobras para partidos políticos. O pessoal entrou lá para fazer realmente caixa para si, né? Não é apenas caixa eleitoral, caixa é dinheiro para si. Muita gente se enriquecendo na Petrobras. Então, em cima desses desmandos, muita coisa deixa de acontecer na Petrobras, como um investimento. Isso reflete na ponta da linha no preço do combustível. Só o ano passado foram 6 bilhões recuperados em cima de acordos de leniência, acordos com a justiça, né? E bem como dinheiro devolvido via delação premiada. Ninguém vai devolver, um dos diretores da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares para se livrar de uma cadeia ou para ter uma pena menor. Ele não inventou 100 milhões, ele tinha roubado muito mais do que isso para alguém, não era para ele, né? Era para quem o colocou lá. Então esse é o retrato da Petrobras. Você pode ver também, desde 2003, né, o governo do PT anunciou a feitura de 3 refinarias no Brasil, 2 no Nordeste e uma no Sudeste. Não foram para frente. A dívida disso tudo está na casa dos 90 bilhões de reais. Então essa era a nossa Petrobras. Agora você vai no preço do combustível, você tem que ver o que compõe o preço do combustível. O preço que custa para a Petrobras, no caso a gasolina, é o álcool que é mais caro que o preço da gasolina, que é acrescido ao litro de combustível, é a margem de lucro aí não só do dono do posto de combustível, bem como do transporte, e impostos federais e estaduais. O imposto federal, no caso, da gasolina, está na casa dos 69 centavos, é o mesmo valor desde janeiro de 2019, quando eu assumi. Já o ICMS, mais que dobrou o valor nominal de 2019 para agora. Por quê? Porque os governadores, todos, sem exceção, aplicam o percentual do ICMS em cima do preço final na bomba de combustível. Então, hoje em dia, no Brasil todo, a média do imposto estadual por litro de gasolina está acima de R$2. E o que eu fiz há 4 meses? Entrei com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Contra mim, o Supremo julga rapidamente, no máximo 15 dias, já temos dor de cabeça aqui. Agora, a nosso favor, está 4 meses e não vai para frente. O que diz essa ação nossa lá? Nós queremos que seja cumprido um dispositivo constitucional, uma emenda constitucional de 2001, que diz que o ICMS tem que ser um valor fixo para todo o Brasil. Nós queremos isso. E agora, os governadores, em grande parte, fazem um trabalho de lobby contra isso daí. Porque os governadores, quanto mais alto está o preço do combustível na ponta da linha, na bomba, melhor para eles. Se a gente diminui 10 centavos o preço da gasolina, não cai na bomba. E se você aumentar 1 centavo, ele aumenta praticamente no mesmo dia na bomba. Estão buscando isso. Então, o que o povo tem que entender é que o governo federal não pode ser o único responsável por esta questão. Eu sancionei agora, essa semana, a venda direta. Interessa para vocês, no Nordeste, em parte, né? Porque aí temos aí as usinas que produzem etanol, o álcool para colocar no tanque de combustível do carro. Nós aprovamos a venda direta. Muitas vezes, numa refinaria, numa usina, era feito ali o álcool, né?
e ele andava 200, 300 quilômetros até uma distribuidora e depois voltava esse mesmo 200, 300 quilômetros para colocar aí o álcool num posto de gasolina e ficava a 10 quilômetros da usina. Então isso daí deve ter um impacto no preço final do combustível. Se bem que, sempre fica desconfiado, né? Vai se baratear o preço do álcool? Sim, vai se baratear na origem. Agora, no destino, não sei. Porque os governadores, em grande parte, não querem perder receita. Vão inventar uma fórmula ou outra de manter o valor desse imposto alto, né? Que isso faz muito bem para o caixa deles. Então é aquela de braço que a gente fica o tempo todo buscando aí solucionar para diminuir o preço do combustível na bomba. Espero que tenhamos aqui sucesso brevemente. O presidente só deu algumas entrevistas no início da pandemia, né, e chegou a dizer que uma boa parte dos governadores, não todos, mas uma boa parte dos governadores e prefeitos, né, iriam tentar desgastar a sua imagem, né, no período pós-pandemia com questões como essas. Né? É uma constatação que o senhor está vendo agora? Então, primeiro, só complementar a notícia anterior sobre combustível, o pessoal reclama com razão do preço do botijão de gás. Sim. Então, hoje, 13 quilos de gás, lá na Petrobras, que é do equivalente a um botijão, custa R$50. O que eu fiz no início do ano passado? Eu zerei o imposto federal no botijão de gás. Eu fiz a minha parte. Agora, dos R$50 até chegar a 120 na ponta da linha, o que está incluído aí? Está incluído o engarrafamento, o transporte, a margem de lucro para venda e o ICMS de novo estadual. Então os governadores dariam uma boa sinalização para os mais pobres, né, isentando o ICMS o gás de cozinha. Daí o que aconteceria? Poderíamos ter também, a exemplo do etanol da venda direta, a venda direta também do gás de cozinha. Poderiam os condomínios, né, periodicamente, tomar a decisão de um caminhão com bojão vazio e trocar por botijão cheio. Você eliminaria ali a margem de lucro da revenda num primeiro momento. Pagaria apenas um frete, num valor bastante baixo. E tenho certeza que o gás chegaria a metade do preço no final. Chegaria em torno de R$60 o botijão de gás. Então a solução tem. Faltam os governadores se preocupar com isso e não apenas culpar o governo federal. Você pode ver, o governador de São Paulo agora teve um aumento médio do IPVA do carro, que o pessoal paga no início do ano, de 22%. Agora você pode ver, o que o governador Zema de Minas Gerais fez? Ele conseguiu, sugerido lá por um deputado estadual, um tal de Bruno Engler, congelar o valor do IPVA de 2021 para 2022. Então tem solução. Agora, muita gente, né, quando chega no governo, se acomoda, fica apenas de olho, né, no que eu posso arrecadar. O que teve de muitos governadores, muitos foram todos, aumentaram o ICMS de combustível o ano passado. Então isso tudo aconteceu. Agora, essa questão de o que aconteceu do ano passado, né, que eu falei, 2020, 2021, a política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Qual o grande problema disso daí? Essa política, na ponta da linha, como muitas cadeias produtivas deixaram de existir ou tiveram sua capacidade diminuída, se traduziu em imposto no final da linha. Se a oferta diminui e o consumo está o mesmo, poxa, quem tem para vender e todo mundo está procurando, é natural ele aumentar o seu preço. Não tem como você controlar isso daí. A pior maneira que você tem de querer manter o preço baixo é tabelando os preços, congelando os preços. Isso é a pior coisa que você pode fazer. E aí foi uma pressão muito grande, você pode ver. Se não é a gente fazer o auxílio emergencial em 2020, como é que estaria a população, essas pessoas que viviam na informalidade, ou os mais pobres, que viviam até do Bolsa Família, que tinha um valor médio de R$192, como iriam sobreviver se houve uma inflação grande, sim, não só nos combustíveis, bem como nos gêneros alimentícios, no arroz, no feijão, no óleo de soja, no ovo, na carne aumentou assustadoramente.
Se a gente socorrer esse pessoal, como é que eles ficariam? Nós pagamos auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas. Essas pessoas perderam quase completamente a sua renda. Não teriam como sobreviver. E se a gente não fizesse nada, o caos poderia se impor no Brasil, que as pessoas com fome iriam para as ruas. Nós assistimos lá atrás, né, em momentos outros, saque a supermercado, não tivemos, não tive conhecimento de nenhum saque a supermercado em 2020 nem em 2021. É trabalho nosso aqui em Brasília. Agora, o governador, os governadores, quase todos, que obrigaram o povo a ficar em casa, não deram sustento para eles. É muito fácil determinar, você aí que vende churrasquinho de gato na praça, você que vende água no sinal luminoso, aí nas ruas de Recife, não pode vender mais, vai ficar em casa. Ele vai viver do que muitos desses trabalhavam de manhã e à tarde para levar comida à noite para sua família, e de repente não tinham mais não tinham mais o que consumir na sua casa. Então, pela economia, sim, por falta de, no meu entender, por má fé por parte de muitos governadores, adotaram essa política e que se exploda o mundo. E, obviamente, quem o povo reclama? Do presidente. Eu não fechei nenhum comércio, nenhuma lojinha da esquina eu mandei fechar e tinha poder para tal. Eu sempre falei que tínhamos que trabalhar, cuidar dos idosos e quem tinha doença, né, comorbidade. E não fazer essa política nefasta que foi feita por muitos governadores, quase todos, e por muitos prefeitos também pelo Brasil, que quase explodiram, quase implodiram a economia brasileira. Então fizemos isso, estamos trabalhando duro nessa questão. Você pode ver, a questão do emprego formal que passa por mim, desde quando eu assumi até hoje, nós criamos, ou ajudamos a criar, mais de 3 milhões de empregos. Como é que nós mantivemos emprego em plena pandemia? O ano de 2020 terminamos no 0 a 0. Não teve nem saldo, nem déficit de emprego no Brasil. Por quê? Dado aos programas que nós implementamos. Ajudando pequenas e microempresas, ajudando com recursos o acordo entre patrão e empregado, com diminuição de salário em muitos casos, para evitar aí a demissão, fazendo com que a desburocratização de tudo ajudasse a manter empregos também. Você pode ver, nós temos as normas regulamentadoras, né? O que acontece? Um fiscal no passado, ainda no início do meu governo, ia na sua empresa e tinha lá um banheiro para os funcionários. Ele tinha 40 e poucos itens para multar o dono da empresa. Nós passamos para 3. Nós eliminamos mais de algumas milhares de normas regulamentadoras, que fez com que o patrão se sentisse melhor, mais confortável para poder trabalhar. Nós aprovamos a lei da liberdade econômica. É comum uma pessoa que é em Recife, por exemplo, abriu uma pequena pizzaria. Ele entrava com alvará no passado e ficava esperando meses e às vezes anos. O que nós fizemos? Ele entra com o pedido de alvará, se em 30 dias a prefeitura não concede alvará, ele pode começar a trabalhar. Isso tudo feito em 2019 ajudou a gente a vencer os problemas de 2020. Agora, por outro lado, voltando à questão também que interessa aí a toda a população, né, que paga IPTU, o imposto da tua casa, todo ano. Por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro, o que ele fez agora? Tocou um aumento de 10% no IPTU. Um momento em que temos uma inflação de 2 dígitos no ano passado, temos problemas mais variados possíveis, graças a Deus não temos desabastecimento, mas o prefeito do Rio de Janeiro toca um IPTU que atinge praticamente quase toda a população do Rio de Janeiro, agindo dessa maneira. Então fica difícil você trabalhar quando você não tem o apoio de outros entes da federação. Mas estamos fazendo essa parte, espero que tenha a compreensão do povo brasileiro. É um grande legado nosso, nós estamos completando 3 anos sem corrupção. Se aparecer alguma corrupção no nosso governo, nós vamos ser os primeiros a ajudar a elucidar o fato, esclarecer, e se for o caso, né, a justiça é que decide sobre a punição dessa pessoa que tentou fazer algo de errado no nosso governo. Presidente, o senhor falou aí rapidamente no Auxílio Brasil, e eu queria explorar um pouco mais esse tema.
O Auxílio Brasil, o senhor sabe que nós vivemos numa região muito carente, o Nordeste, onde muitas pessoas, durante muitos anos, se beneficiaram do Bolsa Família. E a grande pergunta que se faz agora, presidente, é que se esse auxílio ele vai ser permanente, se vai virar um programa de governo. O que é que você tem na pauta em relação a esse tema? Olha só, o Bolsa Família pagava em média R$190. Se é média, tinha gente que ganhava menos de 190 e gente que ganhava mais. Nós passamos para, no mínimo, R$400. Agora que fique bem claro uma coisa, para fazer valer isso daí, nós tivemos que negociar o que se chama de precatórios. A dívida que nós, eu tenho, né, o governo federal tem, com estados, com municípios, com pessoas físicas também. Nessa negociação, graças a essa negociação, que foi muito difícil no parlamento, nós conseguimos espaço no orçamento para botar no mínimo R$400 o auxílio emergência, o Auxílio Brasil, que já começou a ser pago em dezembro. E ele vai ser pago ao longo de todo esse ano, no valor mínimo de R$400. Agora que fique bem claro, por que foi uma negociação difícil? Porque o PT, o PCdoB, o PSOL não aceitavam a gente parcelar os precatórios. Eles de toda maneira nos boicotavam, porque sabia que com essa ajuda aí aos mais humildes, né, poderia, que pese ser uma ação meritória da nossa parte, mas tirar deles, da esquerda, do PT, do PCdoB, do PSOL, esses eleitores. Você pode ver, antes da votação da emenda dos precatórios, apareceu imagem nas televisões das pessoas aí num caminhão de osso. E o pessoal mostrava aquilo e falava, olha o governo Bolsonaro. Eu não falava que a pandemia era um dos grandes responsáveis por isso aí. Olha o governo Bolsonaro. Quando nós fomos atrás para passar para R$400, a esquerda ficou contra, o PT ficou contra. O PT ficou contra. Tá? Então o que acontece? Graças a outros partidos que nos apoiaram nessa pressão, nós conseguimos aí revogar, né, revogar o auxílio, o Bolsa Família, e criar o Auxílio Brasil de no mínimo R$400 para todos os brasileiros. Vai ajudar? Não há dúvida que vai. Vai porque tem muita gente que precisa desse benefício, em especial os mais humildes. E percentualmente falando, no Nordeste está a maior concentração de pessoas que são dependentes do Bolsa Família. Então esse projeto veio para ficar, é no mínimo R$400 no corrente ano. Mas com perspectiva de ser permanente, inclusive com reajustes anuais? Aí você depende de cada presidente. Não há dúvida, de acordo com o comportamento da inflação, você vai reajustar isso daí. Outra coisa que nós fizemos, por ocasião aí do auxílio emergencial, as mães solteiras acabaram ganhando o dobro, de R$600 para R$1.200. Depois foi reconhecido da nossa parte. Os pais, tem pai solteiro também, né? E também nós aqui detectamos essa falha e já foi dispensado R$4 bilhões para pagar o auxílio emergencial, o dobro, né, aquela outra parte que faltou por ocasião do ano passado. Deixa eu falar de um outro tema, também trouxe uma repercussão muito grande a nível nacional, que foi a publicação no Diário Oficial, foi no penúltimo dia do ano passado, da medida provisória, né, perdoando a dívida dos estudantes do FIES, que utilizam o FIES, em 92%. Né? Já é uma resposta ao ex-presidente que fez uma crítica em relação a isso, presidente? Olha, Pedro Paulo, essas decisões você não toma de um dia para o outro. Nós começamos há alguns meses a discutir esse assunto com a equipe econômica. E nessa discussão, acabou vazando, e daí o Lula, né, se antecipou e falou que anistiaria. E agora diz que só tomou essa decisão por causa dele. Ele está mentindo, como sempre, né? Ele parece que não consegue falar nada sem mentir. Tá? Então, demorou alguns meses a discussão aqui. Então, chegamos à conclusão. Nós temos hoje em dia, para você ter uma ideia, 2 milhões e 400 mil pessoas, jovens, né? 2 milhões e 400 mil jovens, que devem, no total,
106 bilhões de reais para a Caixa Econômica ou para o Banco do Brasil por causa dos viés. O que nós fizemos aqui? Eu recomendo o jovem aí formado a tomar conhecimento na medida provisória para ele ver em qual nível ele se encaixa. Ou seja, quem tinha contrato até 2017 e estava mais de um ano inadimplente, nós anistiamos todos os juros dele, todos, e do restante que sobrou, a gente anistia 92%. Nos demais, cai um pouquinho esse valor para 86% mais ou menos. Então é um baita do negócio, porque muitos desses jovens, muitos não, talvez 1 milhão desses jovens, como estão devedores, têm dificuldade para abrir seu negócio. Tem um diploma e tem dificuldade para trabalhar. Então estamos dando esse perdão, que no meu entender é muito bem-vindo, né? É muito bem-vindo esse perdão para esses jovens aí, tem uma média aí de 28 anos de idade, por aí, para eles poderem aí se livrar dessa dívida e se inteirar aí no mercado de trabalho, para que não só ele possa conseguir o seu ganho, né, bem como, ao pagar impostos, ajudar o Brasil. A pessoa começar a vida, né, a vida profissional, já pagando uma dívida do passado para estudar, para poder se qualificar, não é fácil para ninguém, né, presidente? Inclusive quando se fala em estudante, né, nós já reservamos, já está liberado, 3,5 bilhões de reais para a internet nas escolas no corrente ano. Não só para a garotada que estuda, bem como para professores também. Então, mais uma medida nossa, que foi decidida no apagar das luzes do ano passado. E deixo claro também, complementar aqui uma resposta anterior. Estados e municípios estão no azul. Eu não tenho conhecimento de qualquer prefeito ou governador que atrasou a folha de pagamento do ano passado, que não pagou o 13º por falta de caixa. Dado a ajuda do governo federal, mesmo em anos de pandemia, com os repasses que nós fizemos para eles, com rolagem de dívidas que fizemos também para muitos governadores e prefeitos, eles puderam aí quitar a sua folha salarial e começar o ano de 2022 no azul. Presidente, a gente percebe pelas suas palavras, né, que o senhor está ressentido, está dolorido em relação a esse posicionamento dos governadores, dos prefeitos, né, e até de outros poderes também, através das suas entrevistas. O senhor se sente, às vezes, meio que remando contra a maré, presidente? Olha só, eu cheguei aqui por acaso. Ninguém acreditava que podia chegar aqui. Eu era deputado do Baixo Clero. Um deputado ali que não era partidário, nunca foi líder de partido, nunca assumiu uma presidência de comissão, né? Alguns podem falar falta de competência. Não. As articulações para você conseguir esses cargos de quem já está no poder, né? Passa por essas pessoas. Mas tudo bem. Então chegamos aqui e montamos um ministério bastante técnico. Você começar a olhar, eu peço ao pessoal que fazer uma análise, né? Quando você não quer comparar eu com o Temer, com a Dilma, com o Lula, com o FHC, compare, por exemplo, o ministro Tarcísio com os ministros que o antecederam, compare o Marcos Pontes, nosso astronauta na ciência e tecnologia, a Tereza Cristina na agricultura, tá? O Braga Neto no Ministério da Defesa, tá? O João Roma na cidadania, ele é pernambucano, mas é deputado federal pela Bahia. Você compara e veja que não teve apadrinhamento. Você compara o nome do presidente da Caixa Econômica Federal com quem o antecedeu. O que o antecedeu foi um mar de corrupção. É isso que acontecia em nosso governo. E eu falo uma coisa para você. Por que o ex-presidente, né? Não sei se posso falar o nome dele aqui, está em campanha pelo Brasil, está conseguindo adesões. Porque ele fica já prometendo e negociando ministérios. Tem um partido, já tomei conhecimento, um integrante falou comigo, olha, para partido tal, já foi oferecido, se ele for eleito presidente, a Caixa Econômica Federal e mais um ministério. Ou seja, o que nós passamos ao longo de 14 anos do PT, alguns querem que voltemos a passar por isso a partir de 23, onde a roubalheira foi a máxima daqueles governos. Toda semana você tinha 2, 3 casos de corrupção daquela mais horríveis possível, sendo mostrado pela televisão. Nosso governo você não vê isso. E nós estamos concluindo, né, o nosso governo, com toda certeza, eliminando muita dívida,
Quer ver um exemplo que eu falo? Você pega uma Itaipu Binacional, é uma estatal, mas é binacional com o Paraguai. Era uma empresa que quase não investia lá na região do Paraná. Hoje em dia não. O ano retrasado, nós investimos via Itaipu Binacional 2,5 bilhões de obras na região, basicamente no estado do Paraná, como a extensão da pista de Foz do Iguaçu, a segunda ponte com o Paraguai que fica pronto em meados desse ano, a terceira ponte que a questão de poucas semanas nós assinamos a ordem de serviço para começar a fazê-la, que liga Porto Murtinho lá no Brasil a Peralta no Paraguai, que vai fazer parte da Bioceânica, né? Uma rodovia nossa agora, juntamente com outros países, que você vai poder escoar o que você produz, indo diretamente para o Oceano Pacífico. Esse é o nosso governo. Assim eu poderia falar de qualquer empresa estatal no Brasil. Se quer ver, em 2015, as estatais tiveram prejuízo no Brasil. 2020, tiveram lucro. A diferença disso, 90 bilhões de reais. Então tem gente, né, que sempre esteve no poder, que quer voltar ao poder, para que essas estatais, por exemplo, esses bancos oficiais, esses ministérios, voltem a ser assaltados. Olha as obras de infraestrutura no Brasil, com pouco recurso. O orçamento do Ministério Tarcísio, da infraestrutura, está na casa dos 8 bilhões de reais para todo o Brasil. Olha o que ele vem fazendo. Olha como ele tem tratado o modal ferroviário. Concluímos agora, nos próximos meses, a ferrovia Norte-Sul, que nasce lá no Maranhão, passa por Tocantins, Goiás e termina no Porto de Santos, em São Paulo. Olha a ferrovia Centro-Oeste, a ferrovia Integração Centro-Oeste, a FIOL, a Integração Oeste-Leste, a Transnordestina, entre tantos outros. E mais ainda, conseguimos no Parlamento agora, a questão de um mês e pouco, a autorização para que a iniciativa privada possa fazer ferrovia do Brasil. Já temos mais de 50 pedidos por parte da iniciativa privada, parte de empresários, produtores rurais, para fazer ferrovias. Então isso é uma coisa fantástica que vem acontecendo no Brasil. Aprovamos agora também a questão da BR do mar, né? Era travado o transporte marítimo nosso, está sendo destravado agora com essa nova lei da BR do mar, que não vai atrapalhar em nada os caminhoneiros do Brasil, muito pelo contrário, vai ajudá-los. Então tem muita coisa acontecendo, como o 5G, que agora, em meio do ano, a possibilidade que praticamente em todas as capitais tenhamos a internet 5G pelo Brasil. Então são coisas fantásticas. Isso vem sendo conduzido pelo ministro Fábio Faria, que é do Rio Grande do Norte, outro nordestino. Olha, a água para o Nordeste, o impulso que o Rogério Marinho, que é também do Rio Grande do Norte, deu nessa questão. Essa obra é para ser, depois de vários atrasos, é para ter sido concluída em 2012. 9 anos depois, nós estamos concluindo a transposição para o São Francisco, água para o Nordeste. O trabalho que o Exército brasileiro faz também, perfurando poços pelo Nordeste, é fantástico. Eu espero nas próximas semanas ir ao Nordeste, tá lá, e presenciar lá o nosso Exército perfurando poço. Cada poço perfurado não é apenas a economia que você tem em carro-pipa, é a garantia daquele sertanejo, né, daquele nordestino, que ele vai ter água em casa. A gente não dá muito valor em água aqui na região sudeste, por exemplo, aqui em Brasília, aqui é centro-oeste, aqui a gente dá muito valor à água. Mas para ir para a sua região, né, é uma coisa vital. Estamos fazendo isso, nós estamos libertando o nordestino do comércio da água. E isso tem sido feito com muita galhardia pelo ministro Rogério Marinho. Tá? Então é um governo que trabalha. Você sabe hoje em dia os nomes, né, em parte pelo menos, dos ministros que estão no nosso governo. E a gente trabalha nesse sentido. Botamos pessoas competentes, que não negociam com maus políticos, que infelizmente existe bastante no Brasil. Quem ganha com isso é a população. Mas agora, eu peço à população, não se esqueça, em 3 anos de governo, nós estamos com 2 anos de pandemia, fechando o comércio, tá, tomando medidas restritivas, fazendo barbaridade com o povo brasileiro. Você não pode esquecer, você que está nos ouvindo aqui agora, que você foi obrigado a ficar em casa, que você viu cenas lastimáveis, mulheres sendo presas em praças públicas, né? Surfistas algemados aí na areia das praias. É proibido fazer isso, proibido fazer aquilo. É uma medida restritiva descabida por parte de governadores e prefeitos.
Como agora você vê alguns governadores, já alguns prefeitos, exigindo o passaporte vacinal. Olha, se não tiver vacinado, você vai responder um processo administrativo disciplinar. Se for servidor público, vai perder emprego. Ó, se você não tiver vacinado, você não pode ir no shopping. Você não pode pegar a tua carteira de habilitação, a carteira de motorista. Barbaridade, covardia que estão fazendo com a população brasileira. Medidas que não se vê, né? Nunca se viu no Brasil. E essas pessoas têm esse viés autoritário, ditatorial, estão aí, muitos na frente de prefeitura, à frente de governo de estado, que estão te oprimindo, tirando aquilo que é mais sagrado de você, que é a sua liberdade. Da nossa parte, jamais exigirei o passaporte vacinal, até porque você está vendo gente com a terceira dose de vacina morrendo. Você viu agora há pouco alguns navios de cruzeiro no Brasil, todos 100% vacinados, e onde um número considerável de pessoas foram contagiadas pelo vírus. E você pode ver o Omicron agora, nova cepa, né? Toda semana tem uma cepa nova, né? Também se faz presente. As vacinas, no momento que estão aí, que nós compramos, é para quem quisesse tomar. Em nenhum momento eu exigi que qualquer cidadão viesse a tomar a vacina. Então ninguém pode me acusar de ser antivacina, ser negacionista, que nós compramos vacina para todos os brasileiros. E todos aqueles que desejassem se vacinar, assim foram. Agora, eu quero aproveitar esse momento muito importante aqui. A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião, eu quero dar para você aqui. A minha filha de 11 anos não será vacinada. E você tem que ler o que foi feito ontem, no Ministério da Saúde, né? O encaminhamento disso daí, para você decidir se vai vacinar seu filho de 5 a 11 anos ou não. Uma das questões que nós colocamos, né, foi colocado pelo Ministério da Saúde, que você, pai, tem que saber, é que a Pfizer, né, a dona dessa marca de vacina aí, não se responsabiliza por efeitos colaterais. E a própria Anvisa, que aprovou, né, também diz lá que a criança pode sentir, logo depois da vacina, falta de ar e palpitações. Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 a 11 anos que tenha morrido de Covid? Eu não tenho. Na minha frente tem umas 10 pessoas aqui, se alguém tem, levanta o braço. Ninguém levantou o braço na minha frente. Então converse, vê se é o caso você vacinar o teu filho ou não. É um direito teu vaciná-lo. Está autorizado a vacinação. E ela é voluntária. Agora você, pai, você, mãe, veja os possíveis efeitos colaterais. A própria Pfizer diz que outros possíveis efeitos colaterais podem acontecer a partir de 22, 23 ou 24. E você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero. O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Se fosse, estariam preocupados com outras doenças no Brasil, que não estão. Então eu peço, como se trata de criança, não se deixe levar pela propaganda. Converse com os teus vizinhos. Quanto garoto contraiu o Covid e não aconteceu absolutamente nada com ele? Quando morre um garoto que contraiu o Covid, geralmente, que isso é quase, eu desconheço, mas existe com toda certeza, algum moleque que morreu em função do Covid, mas é uma pessoa que tinha algum problema de saúde grave, ou era muito obeso, né? Tinha alguma outra comorbidade qualquer. Então essa questão, você tem que tomar cuidado, porque os efeitos colaterais futuros, a gente não sabe quais serão ainda. E é quase impossível você discutir esse assunto. Se discutir esse assunto numa live, por exemplo, o pessoal derruba a tua página no Facebook. Mas, quando se trata de criança, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu poderia ficar quieto para essa questão, para não fazer marola, mas eu não estaria com a minha consciência tranquila com esses possíveis efeitos colaterais futuros contra essa garotada, eu sendo chefe, né, sendo presidente da República. Presidente, o senhor falou aí na qualidade, né, e na ação dos ministros atuais, mas o senhor, na escolha do princípio da formação do seu ministério, o senhor escolheu dois ex-ministros, o Mandetta e o Moro,
né, que hoje se colocam aí a favor do veto como pré-candidato à presidência da República. Como é que o senhor vê isso, presidente? O senhor se sente traído, né? O senhor se sente gratificado, tanto que acabou contagiando 2 ex-ministros? Como é que o senhor encara isso? Você vê, o Mandetta, ele começou bem, veio a Covid, e ele adotou um protocolo na saúde que era o seguinte: se você contraiu o vírus, vá para casa. Quando sentir falta de ar, procura um hospital. E eu chamei ele aqui. Mandetta, eu nunca vi se tratar qualquer doença em fase hospitalar. Se uma mulher sente algo esquisito no seu seio, um homem está com problema de fazer teu xixi, né? Ele tem que procurar um médico e, com toda certeza, a senhora vai ter um câncer no seio, o homem está com problema de próstata. Se a mulher for esperar ir para o hospital, depois tiver um caroço lá, o tamanho lá do ovo ali de galinha, ou o homem não conseguir quase que urinar mais, e daí o câncer já está bastante avançado, dificilmente essa pessoa não vai morrer. E eu cobrei dele isso aí. E porque naquele momento já se falava no tratamento precoce. Aqui eu me submeti ao tratamento precoce e no dia seguinte estava bom. Aqui onde eu estou na presidência, uns 200 servidores aqui procuraram aqui o atendimento médico, que tem aqui embaixo, e submeteram ao tratamento precoce, tomando aquele comprimido que combate a malária ou tomando o comprimido que combate piolho. E nenhum foi para o hospital. Então isso foi um ponto de atrito com ele, sim, porque olha só, era uma doença que ainda, né, ninguém sabe o que ela é. Então não tem algo com comprovação científica. E aqueles que queriam imediatamente comprovação científica, essa demora, por vezes, anos. Não é de um dia para outro, de uma semana ou de um mês para outro, que um novo medicamento vai ter sua comprovação científica. E tínhamos aqui 2 medicamentos lá atrás, tá, o de combate à malária e de combate a piolho. E ele não queria admitir isso aí. Ou seja, lá atrás já estava preocupado em outra coisa. A questão de possíveis vacinas, já começava a discutir aquele assunto. Então, dado o que aconteceu, ele, infelizmente ou felizmente, teve que deixar o governo. No caso do Moro, ele aceitou trabalhar comigo conhecendo quem eu era. É a mesma coisa você, Pedro Paulo, se eu vou trabalhar contigo e se as pautas que você defende na tua televisão, eu não posso bater de frente contigo. Ou então não vou trabalhar contigo. Você pode ver, o Moro aqui começou a questão do desarmamento. Ele era um desarmamentista. Eu sou armamentista. Eu defendo que o cidadão de bem tenha posse e porte de arma de fogo. Ele era exatamente o contrário disso. A questão da investigação do Adélio, cobrei muito dele. E não ia para frente essa questão. E outros problemas foram acontecendo aqui na superintendência da Polícia Federal. Eu nunca falei, troca o superintendente de Pernambuco, que é o João, pelo Joaquim. Eu falava, ó, a superintendência de tal estado está com problema, tenho razão ou não tenho? Eu tendo, tem que trocar. Ele não admitia trocar. Eu não impunha nome para eles. Então tinha 3 superintendentes, não quero citar quais estados sejam aqui, que tinha problema. De 27, que ele indicou todos os superintendentes. Ele indicou todos os superintendentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. 54 superintendentes. Não teve nenhuma indicação minha. Inclusive o próprio delegado, diretor-geral da Polícia Federal, foi indicação dele. E podia ser minha, como é definido por lei. Então deu um ministério para ele de porteira fechada. Mas para todos os ministros eu falei, eu tenho poder de veto. Se alguém lá dentro tiver uma vida, um passado complicado, ou começar a criar problemas, eu vou lá e falo, ministro, esse cara tem que ser trocado. Ele não admitia que isso pudesse acontecer no ministério dele. Então até 2, 3 semanas antes do pedido de demissão dele, ele foi num programa Roda Viva e teceu elogios aí fantásticos, né, e verdadeiros à minha pessoa. Só que chegou na reta final, eu falei que ia trocar o diretor-geral da Polícia Federal, porque ele é de provimento livre, meu, né? Ele não concordou e resolveu sair. E saiu atirando. Inclusive me acusando de interferir na Polícia Federal. Dizendo que numa das sessões que eu fiz aqui, que eu gravei todas as minhas sessões, né? Com a aquiescência dos ministros, lá estava a prova de que eu interferi na PF. Bem, o vídeo, a sessão foi mostrada,
todo mundo tomou conhecimento dela, tinha ali uns 30 palavrões, sim. Eu falo palavrão quando estou em reunião aqui de serviço, muitas vezes, né? Falo palavrões, né? Pela indignação que eu tenho, né? E não apareceu absolutamente nada de interferência minha na Polícia Federal. Então foi uma pessoa que veio trabalhar com a gente, abriu mão de 23 anos de carreira, magistratura, e você pode ver, no meio do tempo que o Sérgio Moro teve comigo, apareceu aqui aquela questão conhecida como vaza-jato, ou seja, troca de mensagem de zap de procuradores da República, pessoal do MP, estava lá o Delanhol no meio, estava lá o Moro, e o que eu fiz quando estourou isso? Né? Que todo mundo queria a cabeça dele. Eu peguei ele pelo braço e entrei quase que de mão dada numa formatura da Marinha aqui no Rio de Janeiro. O que mais que eu fiz? Teve um jogo do Flamengo aqui no Rio, aqui em Brasília, e outro no Rio de Janeiro. Fui com ele para o jogo do Flamengo do meu lado, com a camisa do Flamengo. Teve o 7 de setembro aqui. Eu quebrei o protocolo antes de começar o desfile oficial. Passei com ele no meio do público, aplaudindo a gente, né? E eu levantando o braço dele, dei todo o apoio para ele. Agora, o que ele queria era o ministério para trabalhar para ele, para os seus propósitos. O propósito de poder dele já estava definido bem lá atrás. E ele enganou enquanto pôde, né, externar essa intenção dele de disputar a presidência da República. E mais ainda, o que ele queria naquele momento, foi nessa mesa, inclusive, a última conversa com ele, e de novo ele falou que trocaria, olha só, hein, que situação, que ousadia do cara. Eu poderia trocar o diretor-geral da Polícia Federal desde que eu indicasse ele, Sérgio Moro, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Realmente é uma pessoa que não tem noção. Isso não é traição, isso é uma covardia que ele fez com uma pessoa que, nos momentos difíceis que ele passou, esteve com ele, deu um ministério de porteira fechada para ele poder combater a criminalidade. E olha o que acontece, hein? Quando ele saiu, quase que dobrou a apreensão de drogas, de armamento por parte da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então, muita coisa melhorou com a saída dele aqui de Brasília. E agora ele está candidato a presidente. É o povo que decide aí se ele merece o voto dele ou não. Presidente, o senhor está acostumado com lives, né? E hoje é dia de live, daqui a pouco o senhor vai fazer aquela live tradicional de quinta-feira, né? E eu vou aproveitar esse tempo para a gente dar tomar uma aguinha, para dar uma melhorada nas pregas vocais. Eu estou mandando, inclusive, uma canequinha dessa aqui para um emissário muito querido nosso, para o senhor aí, né? Só toda vez que o senhor tomar uma aguinha, lembrar que tem um programa aqui, vai estar sempre aberto, é um espaço democrático, é um espaço, né, onde a gente conversa assim de forma muito franca com as pessoas, e não só aqui para o Recife e região metropolitana, onde a gente espalha o nosso sinal no canal 22.1, mas para todo o estado de Pernambuco, inclusive algumas cidades importantes por onde o senhor já inclusive passou, né? Para Caruaru, no canal 31.1. O senhor fez aquela final, o fechamento da motociata, né, com Gilson Machado, seu ministro do turismo, muito querido nosso também aqui, né, lá na cidade de Caruaru, não foi, presidente? Passamos por Toritama também, e quando eu passei por Toritama, olha a coincidência, choveu! Você falou do Gilson, o Gilson é uma pessoa fantástica. Também na cidade de Garanhuns, né, a cidade das flores, né, onde o Luiz Gonzaga dizia que garoava, né, que caía aquele gelinho, ficava frio durante a noite, né, cidade de Garanhuns. O senhor também passou por Garanhuns, presidente? Garanhuns é um agreste meridional de Pernambuco, né, bem pertinho de Caruaru. Não, eu acho que não passei por Garanhuns, não. Eu passei por Santa Cruz do Capiberibe, é isso mesmo? Santa Cruz, Toritama. Né, e até chegar em Caruaru. É um período bem extenso. Olha, foi no dia 4. Também na cidade de Pojuca, onde está situado o porto de Suape, que todo mundo está torcendo para que esse terminal da Transnordestina, né, chegue ao porto de Suape para poder dar um novo impulso
nós tivemos um período de muito desemprego naquela região, né, e o porto ficou meio que obsoleto, precisando de uma ação desse tipo, que desse uma chacoalhada, que desse uma balançada para voltar à retomada do desenvolvimento daquela região. O senhor tem alguma novidade para essa região do Porto Suape? O que eu posso falar de maneira global, né, o Ministério da Infraestrutura do Tarcísio, até o momento, tem contratado de obras por todo o Brasil mais de 500 bilhões de reais. Aí entra portos, aeroportos, rodovias. Então, e essas coisas nascem, esse ano já começa a nascer, né? 22, 23, 24, 25, que nós podemos falar que estamos realmente mudando o Brasil. O próprio modal ferroviário, que falei contigo no meio da entrevista, é algo fantástico. Isso barateia os nossos produtos aqui no Brasil, né? Você vai conseguir botar muita coisa nos portos afora, com preço bem mais em conta. Especificamente, em cada estado, eu não tenho de cabeça aqui o que acontece, porque o Brasil é um mundo, né? Um país aí fantástico, enorme, e que tem um potencial aí inigualável. Eu posso adiantar para você, quando você fala em energia elétrica, por exemplo, olha só, eu costumo dizer que nós, brasileiros, somos pobres em cima de terra rica. Eu tive há poucos meses em Roraima, estive lá na região do Vale do Rio Cotingo, né? Fica dentro da reserva indígena Raposa Serra do Sol. É um rio, então, com volume considerável de água, que num espaço de 12 quilômetros tem uma queda de mais ou menos 600 metros. Você poderia fazer ali algumas hidrelétricas de modo que elas pudessem abastecer todo o norte do Nordeste e toda a região norte com energia elétrica. Mas você não pode fazer nada porque aquilo é uma reserva indígena. Estamos tentando mudar isso. Eu apresentei 1 ano e meio um projeto aqui no Congresso, permitindo aos nossos irmãos indígenas que eles possam fazer em suas terras o que um fazendeiro ou outro faz na sua propriedade. Eles começaram a administrar a sua terra, porque eles têm um espaço de terra enorme no Brasil, 14% do território nacional, uma região equivalente aos estados de São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo, demarcado como terra indígena, que a grande maioria dessa área simplesmente não pode fazer absolutamente nada ali. Então, por exemplo, anuncio aqui essa possibilidade de nós acabarmos com a crise de energia no Brasil que ainda vivemos. O pessoal reclama sobre bandeiras, né? Olha, a bandeira, não sou eu que digo que a bandeira vai ser dessa ou daquela cor e quanto vai custar mais para cada um consumidor na ponta da linha. É uma agência, Agência Nacional de Energia Elétrica. O pessoal me culpa, né? A culpa não é minha. Por que a ANEEL cria bandeiras? Porque, como falta água, vivemos uma crise de falta de chuva enorme no ano passado. Graças a Deus, começou aí novembro, dezembro, chover no Brasil, continua chovendo. Se continuar assim, nós não, né? A ANEEL, com toda certeza, vai diminuir aí a cor dessas bandeiras e possamos ter uma conta de energia elétrica, o pessoal que paga em casa, bem mais em conta. Isso é bom para todo mundo. Então, essas questões particularizadas por estados, desculpa aqui, eu não tenho a informação mais precisa para te conceder no momento. Mas pode ter certeza que, por exemplo, a Transnordestina está todo vapor, a FICO, a Fiel, a Norte-Sul, entre outras ferrovias pelo Brasil. Vamos falar um pouquinho de política, presidente. Falar um pouquinho de política mesmo, né? O senhor anuncia sua candidatura à recondução à presidência a partir de quando? Olha, por que eu não falo muito disso? Porque atrapalha as votações aqui em Brasília, né? Eu devo vir candidato à reeleição, devo vir. Isso é coisa natural. Aí quando você fala que vem, já aparece a figura do vice. Se você anuncia um vice muito cedo, de tal partido, os outros ficam chateados contigo. Dessa vez, nós estamos bem melhor estruturados, porque eu vim como franco atirador em 2018. A gente não tinha candidatos pelo Brasil. Alguns usaram meu nome, como o de São Paulo, né, Santa Catarina, usaram meu nome para se eleger. Tá? Agora, nós aqui andamos pelo Brasil. Pernambuco, por exemplo, um bom nome que eu tenho aí, não sei para que cargo, é o próprio Gilson Machado, ministro do Turismo, que está fazendo um trabalho revolucionário na sua pasta aqui em Brasília. São Paulo, por exemplo, um nome cotado é o ministro Tarcísio. Com toda certeza, tem muita chance de chegar, tendo em vista a sua competência, a sua honestidade
e a forma séria como ele trata a coisa pública. E assim temos em alguns estados do Brasil. Logicamente, eu não tenho como coordenar isso tudo, que não deixo a presidência, continuo trabalhando aqui, mas vai ter alguém do meu lado que vai coordenar isso tudo, para termos nomes aí que sirvam de opções para cada estado brasileiro. Você de Pernambuco, por exemplo, está satisfeito com as medidas restritivas do seu governador, do seu prefeito? Fecha tudo? Tem que ter cartão vacinal? Olha, se não vacinar teu filho não tem vaga na escola, está satisfeito com isso? Cadê a liberdade de escolha? Olha só, eu costumo dizer, negacionista não é quem não quer tomar vacina, negacionista é quem tomou e está preocupado em pegar vírus de outras pessoas. Se você tomou, você está imunizado, fique tranquilo, pô, não é isso? Cuide da tua vida, esqueça os outros. Agora, ameaçar demissões, fechar comércio, proibir matrícula de colegas de Pernambuco em escolas aí, porque a criança, os pais não se vacinaram. Isso não pode existir. Você não pode continuar convivendo com pessoas que pensam e agem dessa maneira na política. E você tem a chance de mudar, no caso aí, para governadores e prefeitos, de 4 em 4 anos. Muito bem. Só mais uma perguntinha, presidente, para a gente encerrar. Eu sei que o senhor está já com a agenda apertada e hora do almoço. A próxima agenda deve ser o almoço, né? Eu não vou almoçar, estou de regime. Só mais uma perguntinha. O senhor sinaliza aí para o possível apoio seu ao ministro Gilson Machado, né, que sem dúvida é um dos que mais defende e carrega a sua bandeira por onde tem passado aqui no Estado. Mas o senhor tem também como presidente do partido um outro candidato, pré-candidato a governo, que é o atual prefeito da segunda maior cidade do estado de Pernambuco, que é de Jaboatão dos Guararapes, que é o Anderson Ferreira, que é o presidente do seu partido aqui, o PL. Né? Seria possível uma chapa com os dois? É isso que o senhor está tentando? Olha, eu fui colega do Anderson por algum tempo aqui como deputado federal. Eu acho ele uma excepcional pessoa, é um excelente nome aí para Pernambuco. Logicamente a gente conversa, né, com o Anderson, conversa com o Gilson, com o presidente do partido, e para ver se eles se entendem qual é o melhor nome aí para Pernambuco. Agora, é o tal negócio, muitas vezes um colega quer vir candidato, né, a um cargo aí majoritário do Estado, governador, e sendo independente, não ter qualquer vinculação com o presidente da República. Daí fica difícil você fazer um acordo nessa linha. E o que nós aqui acertamos com o presidente do partido? A gente não vai ter coligação com nenhum partido de esquerda pelo Brasil. Então, qualquer candidato em qualquer estado do nosso partido pode ser conversada a candidatura dele, mas se ele quiser se coligar, né, com PT, PCdoB, PSOL, esse partido de esquerda, ele não vai ter sucesso para conseguir essa legenda. Só para terminar, presidente, eu queria terminar fazendo aqui um agradecimento. Um agradecimento, o senhor falou do 5G, que é uma das metas já em algumas cidades presentes no Brasil e se espalhando, a conclusão da TV digital no Brasil, no projeto Digitaliza Brasil, e de uma forma muito especial para nós, presidente, a multiprogramação. Essa multiprogramação hoje da TV Nova, nós estamos ao vivo nos canais da multiprogramação, proporciona educação do município para os alunos que ficaram em casa durante esse período da pandemia. São mais de 400 mil alunos que, através desta televisão, através desta multiprogramação nas cidades de Recife, Jaboatão, Paulista, Vitória de Santo Antão, né, Araçoiaba, Limoeiro, recebem as aulas dos professores do município, nos núcleos implantados em cada uma dessas cidades, né, para os alunos que tiveram que ficar em casa durante esse período. Então, de público, a gente faz aqui este agradecimento. A TV Nova, inclusive, neste período, agora recentemente, eu falei no prefeito Anderson Ferreira, ele ganhou um prêmio da ONU num projeto de educação para jovens e adultos, o Prepara, né, que durante a pandemia foi exibido aqui nesta televisão. Só presenciei e ele acabou recebendo esse prêmio na ONU e a gente, por tabela, fica orgulhoso também. Nosso muito obrigado, não só por essa
entrevistas entre a corte das emissoras, sempre abertas, né, para entrevistas, para toda essa mulher, não peguei o final aqui do que tu falou, cortou aqui o som, mas parabéns antes por essa sua política, né? E temos boas pessoas pelo Brasil todo, né? Que estão aptas a contribuir para o progresso do seu município, do seu estado, até mesmo do Brasil. Então, muita calma para todo mundo, analise os fatos de como eles realmente aconteceram, entendo que o nosso governo passou por 2 anos de pandemia. Esse problema, o mundo todo sofreu com isso, com inflação, lá fora, inclusive desabastecimento, e nós temos como fazer com que o Brasil vá para frente. Mas não pode ser com velhas pessoas que já fundaram o Brasil lá atrás, com um discurso bonito, com bons marqueteiros. Então, o que a gente espera de todo brasileiro é realmente a conscientização para que enfrente umas eleições bastante tranquilas por ocasião do corrente ano, para o bem de todos nós. Muito obrigado à TV, apesar do colega aí da Debate na TV, Pedro Paulo, e estarei sempre à disposição de vocês para trocar alguma ideia para o bem de todos nós. Muito obrigado, um abraço a todos nordestinos. E agradecemos o presidente da República, Jair Bolsonaro, por essa entrevista exclusiva no nosso programa aqui na TV Nova. Lembrando que amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta com mais um programa, vocês continuam na nossa programação, né? E lembrando que este programa será reprisado às 22 horas, logo depois do nosso jornal. Um abraço a todos e até lá.